Olá, mulheres! Sou Rose de Sá. Estou aqui mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello. Iniciaremos hoje o capítulo 10, Lugares Improváveis. A lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Caminhe com quem acredita em você. Cavernas, rejeição e conexões. Deus é especialista em chamar pessoas em lugares improváveis, em recrutar pessoas improváveis de cidades, estados e países com a mesma improbabilidade. Belém, a menor cidade das cidades de Judá, foi escolhida para ser a terra do nosso Salvador. Mateus 2, no verso 6, a palavra nos diz: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Pessoas improváveis de lugares simples e terras distantes ainda estão sob a ótica do céu, mas também são pessoas de lugares como Belém que sofrem perseguição e são olhadas de forma diferente. No entanto, assim como a estrela apontava para Belém, existe uma sinalização de Deus para este tempo. Não é de uma cidade provável que virá o avivamento dos próximos dias, mas de cidades improváveis que carregarão um sinal de Deus, um favor dos céus. Cidades inteiras serão sacudidas pela presença de Deus através de mulheres que se posicionarem para essa hora, no tempo, lugar e coração certo. Posso adiantar uma coisa: apesar de os verdadeiros amigos serem escassos, essas mulheres não estão sozinhas. Deus irá conectá-las com outras mulheres improváveis. Sabe por quê? Porque improváveis acreditam em improváveis. É importante caminharmos com pessoas que venceram processos dolorosos de crescimento. Pessoas que não olharão para nós com julgamento, orgulho ou superioridade, pois reconhecem que foram moídas para estarem onde estão. Sabem que já foram barro informe nas mãos do oleiro e experimentaram o amor de um pai que não desistiu delas e as construiu novamente. O olhar de pessoas que conheceram o amor e a graça do Pai é marcado por misericórdia, uma vez que elas acreditam que as lagartas de hoje serão as borboletas de amanhã. Improváveis acreditam em improváveis. Conseguem ver nas pessoas que hoje ainda engatinham com medo, limitações e erros, o que elas podem ser tão prontamente se submeterem aos processos de Deus para que sejam quem Ele as chamou para ser. Improváveis viabilizam esse processo a outras improváveis, mostrando suas próprias cicatrizes, assim como Jesus fez. Jesus, o improvável dos improváveis, acreditou e se entregou por nós. Isaías 53, dos versos 1 ao 5, a palavra nos diz: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Feridas de rejeição. Jesus foi desprezado e rejeitado.
e a rejeição é uma das feridas comumente encontradas nas pessoas improváveis. A rejeição faz parte do processo de construção de Cristo em nós. Marcos 8, do 31 ao 35 e o verso 17 nos diz: Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou ao lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois, chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. E o que daria o homem em troca da sua vida? O ensino de Jesus nunca ocultou a verdade acerca dos processos divinos que devemos enfrentar, assim como não escondeu que no mundo teríamos aflições. Pelo contrário, assegurou-nos que a vitória do Filho nos encoraja a cada dia. Marcos 8, dos versos 31 e 33, na versão AM, diz assim: Em seguida, resolveu explicar algumas coisas. É necessário que o Filho do Homem seja maltratado, levado a julgamento e declarado culpado pelos líderes do povo, sacerdotes e líderes religiosos, que seja morto e 3 dias depois ressuscite. Ele falava de modo simples e claro para que todos entendessem. Pedro, porém, protestou, segurando-lhe o braço. Vendo que os discípulos hesitavam em aceitar os fatos, Jesus repreendeu Pedro. Pedro, saia do meu caminho. Fora, Satanás, você não tem ideia de como Deus trabalha. Assim como Jesus advertiu os discípulos várias vezes, devemos nos lembrar de que seremos atingidos por rejeição, injustiças e muitas desventuras. Precisamos estar cientes de que será necessário ser rejeitado pelos líderes religiosos do nosso tempo. Será necessário ser rejeitado de modos diferentes e peculiares. Será necessário perder relacionamentos. Será necessário ser traído. Será necessário sofrer injustiças. Será necessário sofrer dores. A rejeição foi minha amiga, apesar de eu sempre querer dispensá-la. Foi justamente ela que me tornou mais parecida com Jesus. Resistimos à rejeição, mas é ela que transforma todo o orgulho do nosso coração em verdadeira humildade. Não é difícil olharmos para dentro de nós e identificarmos feridas de rejeição em nosso interior. É possível que, ao sondar o nosso coração, constatemos que em algum momento, ou em diversos deles, em doses maiores ou menores, sofremos rejeição. O mais interessante é que o ambiente familiar normalmente é o lugar onde enfrentaremos a rejeição de uma forma ainda mais dolorida, pois procede das pessoas que mais amamos, que mais nos conhecem. Davi passou por isso. A rejeição alcançou o coração de Davi, mas não teve o poder de paralisar-lhes os pés. Na verdade, a rejeição que Davi enfrentou foi um instrumento de Deus para posicioná-lo e conduzi-lo a um novo tempo. Da mesma maneira, as improváveis viverão e estabelecerão algo novo sempre que vencerem a rejeição pessoal. Se você se lembra da história, Davi estava cuidando de algumas poucas ovelhas quando seus irmãos foram chamados para participar de uma das maiores conferências de seu tempo, aquela conferência anual com aquele profeta famoso. Não foi a rejeição dos irmãos de Davi que o conclamou rei, nem mesmo a inveja de Abner, ou o desprezo do pai e dos irmãos. Davi estava onde Deus queria que ele estivesse, e por estar posicionado, foi chamado pelo profeta de Deus. Isso significa que a palavra profética sempre nos encontrará e terá poder sobre a nossa vida.
podemos estar certas de que as palavras proferidas contra nós jamais terão poder superior ao das palavras proferidas pelo céu a nosso respeito. Ainda que a terra grite rejeição, o céu grita e ministra aceitação sobre nós. O óleo de cura procura a cabeça das improváveis para curá-las. Elas talvez estejam escondidas, mas serão encontradas. Não podemos permitir que as histórias de rejeição pelas quais passamos paralisem o que Deus quer estabelecer dentro de nós. Na hora certa, o profeta Samuel da nossa história aparecerá. Deus levantará homens e mulheres que não olharão para nós pela perspectiva terrena, mas sim com os olhos do céu. E assim encerramos a primeira parte do capítulo 10 do livro Mulheres Improváveis. Sou Rose de Sá e te espero com muito amor e carinho no próximo áudio. Um grande abraço.